Olá, nós somos da Universidade de Vila Velha e vamos falar hoje sobre a circulação do abdômen. E os integrantes do grupo é Marina Zampier, Jaqueline Viana, Caroline Bromati, Aiza Passamani e Vitória Carvalho. Daremos início agora, começando pela artéria abdominal. Começar falando sobre a artéria aorta abdominal, mas antes um pouquinho das características de uma artéria. As artérias são classificadas como uma grande artéria elástica e apresentam 2,8 centímetros de diâmetro. Tem paredes resistentes que suportam a alta pressão do sangue. Essas paredes são formadas por 3 camadas. São elas a túnica íntima, túnica média e túnica advêntica. Tem um tecido de proteção que se chama tecido conjuntivo, protegendo a parte da túnica íntima. A túnica média é a porção que fica no meio entre a túnica íntima e a advêntica, que é a porção mais externa das artérias. Para falarmos sobre a artéria aorta abdominal, temos que falar de onde ela vem e como se formou. Bom, começando quando o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo do coração durante a sístole, e essa saída acontece pela aorta ascendente, que depois se transforma em arco aórtico, passando por trás do coração, formando então a aorta descendente. Após o sangue sair do coração, ele passando pela artéria ascendente, formando o arco aórtico, e passando por trás do coração, formando a artéria descendente, ele vai até o músculo do diafragma, que vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. Essa porta em que a artéria descendente vai passar para se transformar em artéria abdominal chama-se hiato aórtico, formando então, depois dessa passagem, a artéria descendente abdominal. A partir dessa artéria vão se formar os principais ramos que vão irrigar as principais vísceras abdominais, e ela termina dividindo-se em artérias ilíacas comuns, direita e esquerda. As artérias ilíacas comuns se dividem-se ainda em interna e externa, e essas artérias vão irrigar a bexiga, vagina e útero em mulheres e próstata e pênis em homens, e irrigam também os membros inferiores. Eu vou falar sobre a artéria hepática e veia porta hepática. A circulação porta hepática desvia o sangue venoso dos órgãos gastrointestinais e do baço para o fígado antes de retornar ao coração. A veia porta hepática é formada pela união das veias mesentérica superior e a esplênica, acontece a anastomose. A veia mesentérica superior drena o sangue do intestino delgado e parte do intestino grosso, do estômago e pâncreas. A veia esplênica drena sangue do estômago, pâncreas e parte do intestino grosso. A veia mesentérica inferior, que deságua na veia esplênica, drena parte do intestino grosso. O fígado recebe sangue arterial pela artéria hepática própria e sangue venoso pela veia porta hepática, ao mesmo tempo, simultâneos. Por fim, todo o sangue sai do fígado pelas veias hepáticas e deságua na veia cava inferior. Então, o que acontece? O fígado, ele é como se fosse o filtro do nosso corpo. Então, nele ocorre a quebra de toxinas, a produção de ácido biliar, a bilirrubina, e entre outras coisas. Por isso, esse sangue que vem dos órgãos, como estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e o baço, eles são sangues
com alto teor de nutrientes, alto teor nutritivo e baixo teor de oxigênio. Por isso, o fígado ele recebe 80% do seu sangue pela veia hepática e 20% da artéria, que é o sangue que tem nutrientes e oxigênio. Mas por que esse sangue não pode ir diretamente para o coração? Quando nós comemos, ingerimos sais minerais, água, proteína, várias enzimas e tudo mais. E o que acontece? Quando a gente come, tudo isso a gente não pode levar toxinas no nosso sangue. Então, através dos vasos capilares, todo esse sangue vai para o fígado, no fígado ocorre a desintoxicação desse sangue, e depois de todo esse processo, né, esse metabolismo, ele volta para o coração. Né? Aqui o nome é porta hepática, né? Hepática por conta do fígado e porta significa transporte. Nessa imagem do lado direito, nós vemos um corpo dissecado e ali a gente encontra artérias, né? A vesícula biliar, o tronco celíaco, a artéria gástrica esquerda, direita, né, de um pouco dissecado, e na imagem esquerda é um raio-x, que mostra também a artéria hepática, a artéria gástrica. Todos esses nomes tem logo abaixo na legenda. Vou falar um pouco agora sobre a artéria gástrica. A artéria gástrica é composta pela artéria gástrica direita, esquerda e as artérias gástricas curtas. A artéria gástrica esquerda faz a vascularização da curva interna do estômago, enquanto a artéria gástrica direita faz a vascularização da curva maior do estômago. A artéria gástrica curta consiste em entre 5 e 7 pequenas ramificações que irrigam o fundo do estômago. Bom, o percurso dessas artérias começa na aorta abdominal. Primeiro, a gástrica esquerda começa na aorta abdominal, que se ramifica para o tronco celíaco e então para a artéria gástrica esquerda. A artéria gástrica direita começa na aorta abdominal, também ramifica para o tronco celíaco, mas antes de ramificar para a gástrica direita, ela ramifica para a hepática comum, para a artéria hepática comum, e então para a artéria gástrica direita. Já as artérias gástricas curtas ramificam primeiro para a aorta abdominal, para o tronco celíaco, para então a artéria esplênica, e aí sim as artérias gástricas curtas. Duas ramificações, a mesentérica superior e a inferior. Todas as duas partes da parede posterior da aorta abdominal. A artéria mesentérica superior um pouco próxima entre a L1 e L2, enquanto a artéria mesentérica inferior se apresenta um pouco mais próxima da L3. Então, inferior à artéria mesentérica superior. Esses nomes de artéria superior e inferior são relacionados à ramificação delas na aorta abdominal. A artéria mesentérica superior faz a irrigação do trato digestivo inferior do abdômen, enquanto a artéria mesentérica inferior faz a vascularização dos órgãos formados pelo intestino posterior, colo descendente, colo sigmoide, reto e parte superior do canal anal. Aqui nós temos a artéria mesentérica superior e as suas ramificações. Como eu disse, a artéria mesentérica superior ela parte da parede posterior da aorta abdominal e se ramifica da seguinte maneira. Ela dá origem aos ramos pancreático, duodenais inferior, aos ramos jejuais e aos ramos ileais, que a gente pode ver nessa imagem, irrigam o intestino delgado, essa parte superior do intestino. Enquanto
as artérias ileocólica, artéria cólica direita e a artéria cólica média irrigam o intestino grosso. A artéria mesentérica inferior unifica-se a partir da aorta abdominal também, dá origem à artéria cólica esquerda, a artéria sigmoide e a artéria rectal superior. O trajeto da aorta abdominal é bastante simples. Após passar através do hiato aórtico T12, desce ligeiramente para a esquerda das vértebras lombares, com uma veia cava inferior, mesmo à sua direita. A aorta termina ao nível da L4, bifurcando-se em artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Há 10 ramos principais da aorta abdominal. Nós podemos separá-los de acordo com a parte do abdômen e da pelve que fornecem em ramos viscerais, parietais e terminais. A veia cava inferior é a diretora de departamento das veias. Ela recolhe todo o sangue do abdômen, pelve e membros inferiores e transporta-os até o átrio direito do coração. Ela se forma pela junção das veias ilíacas comuns direita e esquerda ao nível da vértebra L5, bem na frente da bifurcação aórtica. A veia cava inferior depois sobe à direita da aorta abdominal ao longo da coluna vertebral, recebendo sangue de inúmeras tributarias e passando eventualmente através do buraco da veia cava do diafragma. Repare que as veias cavas que drenam os órgãos do sistema gastrointestinal não se esvaziam na veia cava inferior. Bom, aqui nessa imagem podemos ver o seu trajeto. Ela passa através do arco aórtico, descendo até as veias ilíacas comuns, como tinha dito, irrigando e trazendo sangue desses órgãos da parte abdominal do corpo. A artéria esplênica origina vários ramos pancreáticos que estabilizam o corpo e a cauda do pâncreas. A artéria gastroduodenal origina a artéria duodenal superior, enquanto a artéria mesentérica superior origina a pancreaticoduodenal inferior. O pâncreas é drenado pelas veias pancreática e pancreaticoduodenal. Se esvaziam nas veias esplênica, mesentérica superior e porta hepática. Agora, falando um pouquinho sobre a artéria renal. Primeiramente, precisamos saber que o nosso corpo é composto por um par de rins e sua coloração é vermelho amarronzada, com um formato parecido com um feijão. Os rins estão localizados na parte posterior e superior de cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. Todo o sangue do corpo precisa ser passado pelos rins para ser filtrado por eles. O sangue entra nos rins a partir da artéria renal, a artéria renal que vem da aorta abdominal. E lá dentro dos rins, a artéria renal vai se dividir nas artérias interlobares, que passam entre as pirâmides renais através das colunas renais. As artérias interlobares, por sua vez, se dividem nas artérias arqueadas, na transição entre o córtex e a medula renal. E é a partir das artérias arqueadas que ramificam-se em inúmeras artérias interlobulares, que se distribuem no interior do córtex renal. E, por sua vez, subdividem-se nas artérias aferentes. As arteríolas aferentes são vasos sanguíneos que vão entrar dentro dos nossos néfrons, que são as unidades funcionais do nosso rim. Assim que o sangue passar por toda a estrutura dos néfrons e ser filtrado por eles, o sangue precisa ser recolhido de volta para sair dos rins.
fazendo o caminho inverso, mas agora não mais por artérias, e sim por veias, que estão aqui representadas na imagem pela cor azul. Essas são nossas referências. Muito obrigada.